António Vitorino é o nosso convidado para falar do período compreendido entre 1983 e 85 e que teve um nome, o Bloco Central, numa alusão ao governo desses anos, constituído pela aliança governativa entre o PS e o PSD, um governo do qual o António Vitorino fez parte. Foi um período político, não posso esquecê-lo, antecedido pela revisão constitucional de 1982, portanto um ano antes, concretizada ainda no governo anterior, o último da Aliança Democrática, chefiado por Francisco Balsemão. Bom dia, António Vitorino. Bom dia, Maria João. Eu acho que não podemos, mas você dirá, abordar o Bloco Central sem começar por esta revisão constitucional da qual também o António Vitorino fez parte, foi um dos negociadores e que foi uma revisão política antes do mais. Eu lembro, você está lembradíssimo, mas para os nossos ouvintes e espectadores, que o Francisco Balsemão, então Primeiro-Ministro no tempo da revisão constitucional, e Mário Soares, líder da oposição, uniram-se e o general Lianes, Presidente da República, viu sumir-se os seus poderes militares, que eram fortes e grandes e poderosos, viu sumir-se o Conselho da Revolução, entre outras coisas das quais já falaremos. Não podemos falar do Bloco Central sem primeiro falar da revisão, não acha? Sem dúvida. A revisão constitucional pôs fim ao chamado período de transição, que estava previsto no Pacto MFA-Partidos. Exato. E que teve como objetivo extinguir o Conselho da Revolução e garantir que a organização do poder político em Portugal era completamente democrática, como sucedia nos países da Europa Ocidental. E, nesse sentido, essa revisão gerou muita controvérsia, como se deve calcular. Muita, estou bem lembrada. Muita controvérsia, mas na realidade foi possível graças ao acordo entre a AD, que na altura integrava o PSD, o CDS e o PPM, e o Partido Socialista, que era liderado nessa altura pelo Dr. Mário Soares. Mas veja que podemos ter saudades desses tempos. Não, eu não sou saudosista, nem olho para trás, nem choro sobre o leite derramado, nada disso. Mas a verdade é que não vivemos hoje, já em 2024, tempos parecidos com esses, onde foi possível ao Dr. Mário Soares, que não era o maior admirador do PSD, e foi possível à AD, liderada por Francisco Balsemão na altura, por morte de Francisco Sá Carneiro, entenderem-se. E aqui é que eu gostava que o António elaborasse um bocadinho, porque esteve lá. Esse é um ponto central. Eu acho que a política portuguesa, nestes últimos 30 anos, perdeu aquilo que eu chamo o sentido da transação. Exatamente. Há demasiada gente com demasiadas certezas absolutas. Sim. E ouvir o outro e compreender que é preciso negociar, tendo em linha de conta o interesse do país, foi algo que esteve presente nessa altura. O Partido Socialista não foi fácil, a vida do Partido Socialista. A Maria João deve estar recordada que houve contestação interna do chamado grupo do ex-secretariado, e do Francisco Salgado Zenha, o Sampaio, o Constâncio, o próprio António Guterres. Exatamente. Contestaram a solução que o Dr. Mário Soares tinha negociado com o Dr. Balsemão para pôr fim aos poderes presidenciais extraordinários e, de alguma forma, fazer com que o semipresidencialismo português fosse de vertente mais parlamentar e menos presidencial. E esse sentido de transação foi sendo perdido. Hoje, digamos assim, é preocupante que os partidos políticos não compreendam que em situações como aquelas que nós estamos a viver, que são situações difíceis, com guerras, com convulsões sociais... Com mais difíceis do que nesse tempo, sem que é uma dúvida questão alguma. Económica, já lá vamos à crise do FMI. A transação é fundamental. Mas, exatamente. Mas o que é que na sua antes de prosseguirmos, é só porque o tema é muito interessante politicamente, intelectualmente e civilizacionalmente. Porque é que isso se foi perdendo? O que é que aconteceu? Há uma espécie, não é bem de liquescência, que a palavra é forte demais, mas há uns interesses, Maria João, eu tenho uma explicação relativamente complicada, mas eu vou simplificá-la. Eu acho que os portugueses, depois do período revolucionário e daquela instabilidade governativa dos anos 76 até 80, muitos governos passaram a dar um papel fundamental à estabilidade governativa. E nesse sentido, nós temos 4 maiorias absolutas, o que num sistema eleitoral proporcional como o nosso é relativamente excepcional. Tivemos 2 do professor Cavaco Silva, uma do Engenho Sócrates e agora uma do António Costa. Portanto,
houve uma certa deriva maioritária do sistema. Em nome da faz, estabilidade, em nome da da estabilidade política. Exatamente. Sim. Que faz perder valor à transação. Claro, À negociação, pois propriamente dita. Em segundo lugar, vamos ser sinceros, bom, eu se calhar agora aqui vou ser um bocadinho reacionário. Não faz mal. As redes sociais que hoje proliferam Reacionário? têm um instinto polarizador que desaconselha a transação. Ou tem o dedo para cima ou tem o dedo para baixo. Exatamente. O dedo muitas vezes está assim, Sim, em caminhos. Não. E isso desapareceu. Exatamente, com certeza. Não, por acaso é muito interessante que não haja até mais estudos ou investigações ou conclusões sobre o que pode fornecer de mal, o que podem fornecer de mal as redes sociais. Infelizmente não há. Não há. Mas esse efeito está-se a sentir, a meu entender. Está-se a sentir. Na polarização. E contamina o comportamento até o raciocínio e o da política, com certeza. A forma e o fundo. Enfim, pronto, já fiz o meu número reacionário. Ouça, não se intitula reacionário por causa disso. É por causa disto. Isto é uma coisa, de facto, seríssima. É, exatamente. Olha, conseguiu-se a custo e sobretudo com um custo interno grande para o líder do Partido Socialista, com as lutas que teve que travar dentro do seu partido para a revisão ser aprovada, mas penso que terá sido muito mais fácil, do lado da AD. O que eu queria era perguntar se acha que o clima político e o tom político conseguidos entre os dois partidos em toda a negociação, que foi longa, para a revisão, transbordou para o clima do Bloco Central, ou seja, tornou mais fácil uma aliança para que se juntassem os dois para governar o país? Eu acho que abriu caminho para isso. Há duas razões fundamentais para o Bloco Central, sejamos objetivos. A primeira é esta, política propriamente dita. Digamos que havia o receio, por parte do PS e do PSD, que os unia, aliás, de que uma iniciativa política vinda a partir de Belém, a partir dos alianos, poderia ser uma ameaça ao peso político desses dois partidos no sistema partidário. E à importância deles no puzzle português. Esta é uma parte da história. Há uma segunda parte da história, que não pode ser ignorada, que no final da AD, Portugal estava numa situação económica muito difícil. E, portanto, foi necessário negociar com o Fundo Monetário Internacional um programa e para isso a base política de apoio. E o professor Mota Pinto, que na altura liderava uma troika, porque essa primeira fase é uma fase de troika dentro do PSD. Só depois é que o professor Mota Pinto passou a ser, efetivamente, a solo, digamos assim, presidente do PSD. Lembre lá os membros dessa troika. Era o engenheiro Eurico Mel, o doutor Nuno Rodrigues dos Santos, acho que fazia parte dessa troika. Sim. E foi essa troika que negociou com o Partido Socialista a formação do Bloco Central. A formação do Bloco Central, mas depois ficou o Mota Pinto sozinho a liderar o PSD e como vice-primeiro-ministro da Defesa. Mário Soares. Mas agora eu estava a falar de clima, mas esse clima, evidentemente, era aqui que eu queria chegar, era muito suportado e até com ânimo, com alma, com empenho, era um clima, juntava o PSD e o CDS numa espécie de animosidade em crescendo contra aquilo que eles pensavam ser as veleidades políticas do general Yanes. O PS e o PS. Sim, exatamente. O PSD e o PS. Houve, de facto, esse ponto de convergência, que, aliás, tinha estado presente nas eleições presidenciais de 1980. Isto é, a AD tinha um candidato próprio, que era o general Soares Carneiro. O Partido Socialista tinha decidido apoiar o general Yanes, a reeleição do general Yanes, mas recorde-se que o Mário Soares se retirou, até suspendeu as suas funções de secretário-geral. Lembro muito bem. Essa clivagem dentro do Partido Socialista, a propósito das eleições presidenciais de 1980, acabou por extravasar para a formação das listas do PS em 1983, onde o grupo do ex-secretariado, o Jorge Sampaio, o Vítor Constâncio, o António Guterres, não integraram as listas por divergências com o doutor Mário Soares e, portanto, nesse sentido, a frente interna que podia ser mais reticente em relação a uma aproximação ao PSD ficou diminuída na sua representação parlamentar, o que facilitou a vida
ao Dr. Mário Soares. Exatamente. Mas nós temos que lembrar aqui que essa animosidade que existia e que eu fui testemunha direta junto do Dr. Sá Carneiro e junto do Dr. Mário Soares, essa animosidade tinha tido uma raiz que a gente tem que lembrar aqui, que quando caiu o governo PS-CDS em 78, o general Yanes irritou de sobremaneira o PS e o PSD com uma iniciativa chamada os Governos de Iniciativa Presidencial, que foram 3. Um primeiro liderado por um outsider da política, o engenheiro Nobre da Costa, estimabilíssimo, mas que não tinha experiência. E caiu no Parlamento, não foi aprovado no Parlamento. E caiu logo porque o país parlamentar estava estufacto, não gostou de repente não ser a via normal partidária para a escolha de um governo, seguiu-se o professor Mota Pinto, que viu o seu programa não rejeitado, pelo menos. Não rejeitado. E o terceiro foi o de Maria de Lourdes Pintacilgo. Lembra-se certamente do desconforto, do desagrado, o constrangimento que isso causou no país político e antes não só formar um governo como 3. Aliás, se quer uma explicação para a revisão de 82, pois, está aí. Exatamente. Ter começado ou seja, é a resposta a nível constitucional para clarificar que as soluções de origem presidencial não eram as soluções normais no nosso sistema democrático, ainda que semi-presidencial. E de alguma forma, se a Maria João vir os resultados das eleições de 85, onde o PRD surge como uma grande... Mas já lá vamos, estava a deixar para o fim. Sim. Mas isto está ligado, não, porque está ligado. É um partido de iniciativa, de bênção, inspiração presidencial, tudo assim, motor, alma. Que faz com que o professor Cavaco ganhe as primeiras eleições com 29%. O Partido Socialista fica reduzido a 20 e poucos por cento, 21%, e aquela nova entidade que surge, o PRD, surge com 17%. Ou seja, o duopólio PS-PSD foi abanado. Com o surgimento do PRD, que durou pouco, durou uma legislatura e pouco, mas foi uma época extraordinária que nos parece que estamos a falar da pré-história, mas da qual nos lembramos como se fosse ontem, que é uma coisa interessante. Mas eu ainda queria voltar a esses governos de iniciativa presidencial, porque me parece, e queria ouvi-lo, me parece ter visto fisicamente, concretamente, realmente diante de mim, germinar dentro do Dr. Sá Carneiro, dentro do Dr. Mário Soares, a tal animosidade de, mas o que é este militar que agora nomeia governos, o que é este militar que... Eu lembro-me que nas eleições presidenciais, onde o general Ramalhianes ganhou ao general Soares Carneiro, que era o candidato da AD de Sá Carneiro, e que o Dr. Mário Soares, já aqui falámos, saiu do PS por momentos, fez um entre parentes, porque discordava veementemente da candidatura do general Yanes. Eu de vez em quando passava por casa dele, porque estava a fazer para o Expresso a campanha do... Posso contar que tem graça, é uma coisa que mistura a memória pessoal com a política. Passava por casa dele porque ele gostava de saber notícias da campanha do Soares Carneiro. Eu não lhe dava boas notícias, porque não eram, de facto, não eram boas notícias. Nunca foram. E o Dr. Soares Carneiro dizia, eu bem sabia a escolha desse general, eu bem sabia que não se chegava a lado nenhum, pois não rematava talvez a pena que tivesse. Isto agora já sou eu, vou ficar por aqui porque já sou eu a extrapolar. Mas lembro-me dessas tardes lá. E o que é que o António, que fazia parte do governo do Bloco Central, agora vamos voltar ao Bloco Central, lembra-se do que é que o Dr. Soares dizia ou de quais eram os estados de alma dele em relação às, por exemplo, quando tinha audiências com o general Yanes? Tinha que ter, era primeiro-ministro. Bom, o Dr. Soares foi um político de grande gabarito e, portanto, sempre teve a capacidade de gerir os assuntos do Estado, pondo de parte alguns dos seus estados de espírito pessoais. Isso é verdade dentro do Partido Socialista e como nas relações institucionais. E, obviamente, foi sempre uma relação tensa
que viria a desembocar depois no PRD. Exatamente. Designadamente, quando a doutora Manuela Yanes fez a campanha do PRD, ainda estava o general Yanes em Belém. Em Belém, exatamente. E há depois um corolário, que é a candidatura presidencial do doutor Salgado Zenha. Exatamente. Todas estas questões estão encadeadas umas nas outras. E dão-lhe a fotografia de como eram as relações nessa altura. Eram relações tensas. Agora, do ponto de vista institucional, há duas coisas que eu acho que gostava de dizer. A primeira é que temos que falar do governo, exatamente, até por causa do o PSD e o PS chegaram a acordo, mas o Bloco Central era a 3. Havia uma terceira entidade chamada Hernani Lopes. Ministro das Finanças. Gosto que o lembre. Era um personagem central nos equilíbrios internos ao Bloco Central. Porque falava muito bem com os dois. Tinha a confiança dos dois, inevitavelmente. Total. Resistiu sempre às tentativas de um e do outro de o substituir durante o período, mas enfim, isso fica para as minhas memórias. Essa parte eu não vou contar aqui. Essa fica para as minhas memórias. Tenho que deixar qualquer coisinha. E em segundo lugar, porque tinha a credibilidade de negociar com o Fundo Monetário Internacional. Vamos recordar que já tinha havido uma interferência no governo em 78, no governo 78, PS-CDS, e que esta foi a segunda intervenção. O que é que se lembra? Foram anos difíceis, muito difíceis, duros. Eu lembro o Sr. Bispo de Setúbal, Dom Manuel Martins, a falar da fome em Setúbal. Eu lembro-me de sacrifícios impostos à população. Eu lembro-me como é que é dizer, da inteireza e ao mesmo tempo da tranquilidade que oferecia o Dr. Hernani Lopes, que confiava-se. Aquilo era duro, mas podia-se confiar. Percebe o que eu digo? Perfeitamente. Aliás, nós tivemos uma crise económica e uma crise cambial. O escudo foi desvalorizado nessa altura, o que coisas que ninguém é uma coisa que hoje, ninguém, e felizmente, por exemplo, na crise da Troika, sim, nós não tivemos uma crise cambial porque já estávamos no euro. E, portanto, isso não levou a um empobrecimento acrescido do país, como em 1983, onde a desvalorização levou, obviamente, a que tudo o que nós comprávamos ao estrangeiro com a desvalorização do escudo passou a custar muito mais. São tempos onde as pessoas já não se lembram, mas nós tínhamos juros a 23%. Os juros estavam a 23%. 23%. O desemprego subiu e os salários em atraso, que é um fenómeno que hoje ninguém sabe o que é. Havia durante meses pessoas que trabalhavam e não recebiam o salário porque as empresas estavam de tal modo debilitadas que não tinham condições de fazer o pagamento, mas queriam subsistir. E, portanto, esse drama social está associado, de facto, a um período de saneamento das nossas contas públicas. E foi isso que o Bloco Central fez. Na altura foi muito impopular. Eu próprio tive sinais disso quando era membro do governo. Sim, na rua. Mas a verdade é que hoje, com a distância que o tempo nos dá, eu acho que nenhum português honesto e objetivo não deixará de reconhecer que aquilo que o governo do Bloco Central fez foi fundamental para duas coisas. Primeiro, para garantir o país, a estabilidade do país, em primeiro lugar. Era uma maioria muito larga. E, em segundo lugar, para abrir o caminho à nossa adesão às comunidades europeias. Já lá vamos. Ainda não tenho a curiosidade toda satisfeita em relação àquilo que temos visto. Na sua opinião e na sua memória e na sua perspectiva das coisas, quando é que o António Vitorino considera que as ambições do general Yanes se tornaram indisfarçáveis? Quando é que se tornou politicamente verosímil em Portugal falar de anismo, de presidencialismo? Quando? Ou foi uma coisa como uma flor que vai crescendo? É difícil identificar um específico momento. Eu só posso lhe dizer que, na ótica do Dr. Soares e do Partido Socialista, há 2 ou 3 momentos cruciais. Em primeiro lugar, o facto da doutora Manuela Yanes ter feito a campanha do PRD. Isso aí é um dado objetivo, público. Mas eu estava a falar até de mais de trás. Mais de trás. Não, aquilo que se dizia...
um movimento presidencialista, Sim. mudar a Constituição para introduzir uma... Não, aí estamos nos governos de iniciativa presidencial, claro. Sim. Isto é, a iniciativa dos generalianos para Mas já formar foi um aqueles três primeiro governos sinal. foi um primeiro sinal, Sim, claro. sim, já Se quiser temos visto, colocá-lo no tempo, Sim. eu diria que é aí Pronto. que está a primeira linha de fratura, Sim, que depois vai ter uma sequência, a revisão constitucional, Sim, pronto, e o Bloco Central, o aparecimento sim, do PRD e depois a candidatura presidencial do Dr. Zenha. Exatamente. E então, vamos agora parar no princípio do PRD, quando se começou a ouvir dizer em Portugal que o Eanes ia fazer um partido. Foi uma coisa, não sei se está lembrado, foi uma espécie de bomba. Os partidos eram o que eram há uns anos, não tinham aparecido outros, de repente o próprio Presidente da República, parte dele, quer dizer, era uma surpresa, uma novidade e uma má notícia. Era isto tudo. Má notícia no sentido de para os defensores de um regime mais parlamentarista, certo, e da importância dos partidos. Eu recordo-me que a teorização da necessidade de um partido presidencial em Portugal foi feita pelo Dr. José Medeiros Ferreira. Exatamente, que eu ia falar verdadeiramente nisso. Tinha integrado o grupo dos reformadores na Aliança Democrática. Na Aliança Democrática. Na primeira versão da Aliança Democrática, em 79. E tinha aceite enfim, não é a oferta, mas a proposta, melhor dizendo, do Dr. Sá Carneiro de ter um lugar nas listas de deputados. E eu já falei aqui num podcast com o António Barreto, que me contou uma história que me fez parar numa história interessante. Foi que, enquanto que o Dr. Medeiros Ferreira aceitou porque queria continuar na vida ativa política, ele não, porque pensava que necessitava de uma pausa e de uma reflexão e de saber a quantas andava. Portanto, aí temos o Dr. Medeiros Ferreira ativo no Parlamento, e inspirado já talvez por uma... É o intelectual orgânico do partido presidencial. Exatamente. Assim. É ele que formula a tese de que o sistema partidário é incapaz de se regenerar e de que é necessário que haja uma nova entidade oxigênio, novo, sim, que venha com a legitimidade do Presidente da República para... Portanto, não é uma doutrina antidemocrática, convenhamos. Não, com certeza, por amor de Deus, ninguém está a dizer isso. Sim. É uma lógica diferente de olhar para a evolução do sistema partidário. Exatamente. Que ele achava que devia ser refrescado, ou tonificado, ou cimentado. E que a regeneração do sistema viria da entrada em funções de um novo protagonista, que seria o partido presidencial, isto é, aquilo que viria a ser depois o PRD. Exatamente. Como é que o António Vitorino olhou para isso? Bom, o Partido Socialista, eu nessa altura, no início, não era do Partido Socialista, eu estava na UEDS, isto é, tinha sido eleito nas listas da Frente Republicana e Socialista. E vamos explicar que tinha sido uma aliança feita pelo Dr. Soares com o Sousa Franco, que era o líder da ASDI, e com o Engenheiro Lopes Cardoso, que era o líder da UEDS. Que eram duas formações que existiram na altura, que não tiveram vida muito longa, mas que o Dr. Soares, ao qual ele recorreu para tornar mais ampla a sua frente eleitoral. Responder à AD com uma frente. Exatamente, às eleições de 69. Mas já nessa altura, para mim, era evidente que o destino natural era todos nos encontrarmos no Partido Socialista. No Partido Socialista, claro. E depois também deixo para as minhas memórias algumas das conversas que eu tive com o Dr. Mário Soares sobre essa matéria, mesmo antes das eleições de 1979. 79. Mas ele via com muito bons olhos que vocês entrassem. Exatamente. E por isso é que eu estou a datar. Eu estou a datar 79, porque a FRS é 80. É nas eleições de 80, nas eleições legislativas de 80. Eu disse 79 e não é. Mas é 79. É que houve eleições em 79 e em 80. A AD ganhou as duas. Exato. A AD ganhou as duas. Exatamente. Mas enfim, deixemos isso então para as memórias. E fica que, como é óbvio, o Partido Socialista achava que estava na linha da frente do alvo de uma iniciativa presidencial desse tipo. E nesse sentido era necessário reunir forças, e foi essa talvez a mágica do momento, se quiser, porque aquilo que era dentro do Partido Socialista o grupo de pessoas que podia eventualmente aderir a uma iniciativa deste género, do PRD, o grupo do ex-secretariado, sim. não aderiu. Não aderiu. E embora tendo ficado fora das listas para deputados em 83,
alinhou-se completamente, com exceção do Dr. Zenha, alinhou-se completamente na candidatura presidencial de 1986 do Dr. Mário Soares. Exatamente. Este é um dado muito interessante, Não, é muito interessante. e muito decisivo, porque o futuro podia ter sido diferente se aquela massa crítica do Partido Socialista tivesse feito a translação para o PRD. Ah, meu Deus, era o dia da noite. Mas está a ver como às vezes... Não, mas é tão interessante. É interessante Eles recordar não este quiseram dado. ir. Não. Não quiseram ir. Taxativamente. E é o que marca também o distanciamento, em meu entender, na minha interpretação. Não é que eu não era do grupo do ex-secretariado, como lhe disse, era da UEDS, e estava a apoiar o Dr. Soares, e apoiámos o Dr. Soares no Congresso de 81, que opôs o Dr. Soares contra o ex-secretariado. Exatamente. Mas eu acho que é esse dado que marca o eles afastamento do Salgado Zenha em relação ao grupo do ex-secretariado, e que depois o leva a seguir uma via própria, separada, e candidatar-se à presidência da República sem o apoio dos seus grandes amigos dentro do Partido Socialista. E já não falo do Mário Soares, como é óbvio, que era candidato, mas falo do António Guterres. Por exemplo, do Jorge Sampaio. Exatamente, grandes amigos. Claro. Grandes amigos do Salgado Francisco Salgado Zenha. Antes de irmos à candidatura, que é onde eu gostaria que desaguasse esta nossa conversa, à candidatura civilista presidencial do Dr. Mário Soares, depois daqueles anos de um presidente militar, queria só que me dissesse o que é que... Já dissemos que a ideia era que o PRD refrescasse e que era útil que entrasse em ser uma nova formação, já menos anquilosada, se quiser, do que os outros. Mas o que é que a distinguia politicamente ou ideologicamente? Bom, eu não acho que tivesse grande linha de distinção, para dizer a verdade. Por exemplo, enfim, um partido que não tem tradição, nem história, nem raízes, depois comportou-se como nós vimos. Apoiou muitas das medidas do governo minoritário do professor Cavaco Silva, sim, entre 85 a 87, sim. Mas é também quem apresenta a moção de censura contra o governo do professor Cavaco Silva. Que lhe vai dar a maioria depois. Ora bem, portanto, claro. Maria João... É difícil, sim. Não podemos... Não vamos tentar reconstruir a história. Não. A objetividade dos factos é que era contraditório e, portanto... Sim. Não, eu não pretendia reconstruir. Estava a pensar se conseguíamos ideologicamente definir, enquadrar... Não. Sinceramente, não. Pois não. Aquilo... Até, eu não gosto da palavra, mas até podia ter, por vezes, um lado um bocadinho revanchista contra o Partido Socialista, contra o que estava... Havia alguma dimensão de ajuste de contas. De ajuste de contas, exatamente. Mas isso é política, Maria João. Não, sim, exatamente. Se não houvesse, sim. Nós acharíamos estranho. Não, pois acharíamos, um e outro. Exato. Olha, entretanto... Tratava-se no Bloco Central e no país de preparar um grande desafio, que era a entrada na CEE. Vamos parar aqui para me dizer o que é que se lembra, o que é importante que o António Vitorino diga aqui para quem está a ouvir e tenha 20, 30 anos e 40. Olha, nessa altura os dois partidos eram os dois partidos profundamente europeístas. Profundamente. O PS e o PSD. Sim. Nisso não se distinguia. Não. E a sucessão de governos do Dr. Soares, depois da AD e depois do Bloco Central, houve uma continuidade total, sim. não só na linha de orientação para a adesão às comunidades europeias, mas até na negociação dos dossiês propriamente ditos. A que não é, mais uma vez, estranho o Hernani Lopes, que antes de ser Ministro das Finanças, que veio para Ministro das Finanças, sendo o negociador central da adesão às comunidades europeias. Tinha sido embaixador em Bonn e em Bruxelas depois. Onde eu esteve na Reper. Exato, esteve na Reper. Mas eu estive com ele em Bonn num almoço onde ele falou disso. Para Ministro das Finanças, para o Governo, que vai concluir as negociações de adesão às comunidades europeias. Em segundo lugar, havia um grande combate político nessa altura, era que Portugal não ficasse refém da Espanha. Exato. A negociação com a Espanha era muito mais complexa do que a negociação com Portugal. A negociação com Portugal estava praticamente concluída, mas estávamos à espera da negociação com a Espanha. O Dr. Soares foi a Dublin, à Irlanda, assinar um constat d'accord, convém recordar isto, que era a verificação que a União Europeia reconhecia que Portugal estava preparado e que, portanto, estavam criadas as condições.
O Giscard d'Estaing faz uma declaração muito importante dizendo que Portugal não deve ficar refém da Espanha, mas, obviamente, aqui para nós ninguém nos ouve, nós sabíamos que no fim tínhamos que entrar os dois em conjunto e, portanto, era do interesse de Portugal que a Espanha resolvesse os seus próprios problemas negociais. E finalmente chegou-se a acordo, em junho de 1985, para a assinatura do Tratado de Adesão. Hoje, nos Jerónimos, hoje em Portugal. Estava lá, lembro-me muito bem, Maria João também, lembro-me muito bem. Sim. Mas hoje, quando nós falamos de um governo de gestão, talvez seja conveniente recordar que nessa altura o governo já estava demitido, a Assembleia já tinha data para novas eleições e Portugal aderiu às comunidades europeias. Porque havia. Que interessante. Pois é. Só que os tempos são totalmente diferentes. Como é evidente. Eu não consigo convencer muita gente daquilo que se passou. Não, mas que era tão verosímil, tão útil para o país, apesar de difícil e de negociações difíceis, mas que rematou, correu bem e agora parece toda uma coisa, enfim. Pronto, outros tempos. Depois da maré vazia vem a alta, já sabemos. Depois da maré baixa vem a alta. Mas foi um grande combate e foi uma coisa mobilizadora para os portugueses ver os principais partidos mobilizados de acordo e em sintonia na negociação de dossiês espinhosíssimos. Complicadíssimos. Espinhosíssimos. Mas decisivos para o futuro do país. Não, como foi? Que seria de nós? Houve um momento de frisson, que foi quando o professor Cavaco Silva tomou conta do PSD na Figueira da Foz e levantou algumas dúvidas sobre a assinatura do Tratado. Ele conta nas memórias que teve, ele próprio assume isso. Sim. Não sei se era a fragilidade do país, de algumas... É uma história muito engraçada. Essa tem a ver com o professor Cavaco Silva. Acho que a costela economista dele pesou muito nisso. Há uma história também de uma conversa com o Constâncio, do Mário Soares com o Constâncio, em que o Constâncio lhe levanta uma série de problemas de receio do impacto económico. Exatamente, os dois eram economistas. E eu acho que se o Dr. Soares tivesse antecipado aquilo que é a célebre frase do Clinton, o Clinton disse: é a economia estúpida, lembra? Pois bem, o Dr. Soares respondeu ao Dr. Constâncio: é a política estúpida. Não respondeu. Não respondeu. Eu percebo. Mas foi esta a resposta. Era a única que podia dar. Não, desculpem. Claro. Não me venham cá com conversas dessas. Isto é a política mais importante do país. Isto é o futuro do país. Não me venham cá com detalhes desse género. Mas é económicos. Bem, para o Dr. Soares, que ele próprio dizia que não distinguia na altura o escudo do dólar e não tinha. Achava que era um detalhe a economia. O professor Cavaco não achava e, portanto, deve ter feito umas contas e deve ter tremido um bocadinho. Sim, mas finalmente foi assinado e nós entramos. Exatamente. Vamos só recordar num segundo que o professor Cavaco deve, porque o António passou por isso muito en passant, houve uma moção de censura ao governo do minoritário, ao primeiro governo minoritário do professor Cavaco em 85, votada, lembro lá essa história. Pelo PS, pelo CDS, na altura liderado pelo professor Adriano Moreira, pelo PCP e pelo PRD, que foi quem fez tomou a iniciativa. E depois, de repente, surge uma maioria absoluta, o que é absolutamente extraordinário. Há uma tentativa de formar um governo com o PS do Constâncio, PRD, com o apoio do CDS. E o Dr. Soares não deu espaço para isso e disse não. Se o governo é derrubado no Parlamento, vamos para eleições. As eleições foram em setembro ou outubro de 87 e o professor Cavaco Silva teve a primeira maioria absoluta. Que depois reeditaria em 91. Exatamente, em 91. Mas não é disso que estamos a falar ainda de todo aquele período 83-85, com coisas antes e depois, e esse período, que a revisão constitucional também ajuda muito, nasce de facto um grande momento, que é a campanha eleitoral presidencial do Dr. Mário Soares. E aí temos que fazer alguns elogios, ou não? Àquela campanha. Eu sou suspeito, sabe? Porque eu fui o porta-voz dessa campanha. Não, mas por isso mesmo é que eu quero que seja o António Vitorino a contar, que eu não tenho graça nenhuma. É uma história engraçada, que o Dr. Soares chamou-me e disse: olha, eu estou com 8% nas sondagens. Eu estava, deixa-me dizer isto, eu estava em Braga com ele, ou em Guimarães, há um retrato,
quando o Expresso publicou 8%. Ele está a comer castanhas comigo, no pacote de castanhas daquelas da rua, e pareceu-me olímpico de reação, mas eu sei como é que ele estava por dentro. Claro. Ele disse-me, olha, eu preciso de um porta-voz para a campanha, porque eu não posso estar a aparecer constantemente. Ele ainda era Primeiro-Ministro, aliás, né, na altura desta conversa. Eu não posso estar a aparecer constantemente e, portanto, nós vamos ter que montar aqui um sistema comunicacional onde há um porta-voz que se dedica à guerrilha e eu vou dedicar-me aos grandes desígnios do país. Acho que funcionou. Não pode ter funcionado melhor, mas o António aceitou logo. Sim. Logo. E gostou. Gostei. Disse, gosta de guerrilha também. Assim, eu disse, o Dr. Soares era o meu Primeiro-Ministro, eu era Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, aconselhei-me com o Almeida Santos, porque o Almeida Santos, que era o meu Ministro, disse-me, olha que o Soares lhe vai propor isto. Sim. E eu fiz-lhe uma pergunta pessoal e ele deu-me uma resposta. Essa parte eu também guardo para as memórias. E claro está que aceitei ser porta-voz. Foi uma campanha muito importante. O Dr. Soares deu provas nessa campanha. Dificílima. Ficou o país dividido ao meio. O Dr. Mário Soares deu provas nessa campanha de que, ao contrário do que era muitas vezes a imagem que ele tinha, de ser uma pessoa, um político altamente disciplinado. A frase é esta: disciplinado. Lembro-me muito bem dos conselhos que lhe davam pessoas como o Vasco Polivalente, o próprio António Guterres, que era o diretor de campanha de Mário Soares, e o Mário Soares seguia à risca o guião e, portanto, conseguia conciliar aquilo que era a sua espontaneidade, que foi sempre um dos grandes... O grande trunfo. Com o cumprimento escrupuloso do guião. E isto vale a pena ver os debates presidenciais. Particularmente o debate com a Maria de Lourdes Pintacil, o debate com o Francisco Salgado Zenha e o debate com o Diogo Freitas do Amaral. E para quem preparou esses debates, e eu estava lá na preparação, ver a execução com espontaneidade, mas dentro do guião, com uma disciplina férrea de que nós supunhamos que o Dr. Mário Soares não era capaz. Olha, António Vitorino, estávamos a falar da campanha eleitoral entre o Dr. Mário Soares e da campanha eleitoral presidencial de 1986 entre o Dr. Mário Soares e o professor Freitas do Amaral, e apesar de tudo foi um momento tão marcante que eu gostava que apesar de tudo a gente desenvolvesse um bocadinho mais. É que foi muito marcante. O país dividiu-se em dois, mas dividiu-se empenhadamente, estava a sério naquilo. Houve evidentemente alguma agressividade, mas dentro do que é normal na política, mas foi vibrante, as pessoas acolheram às chamadas, estavam presentes. Eu guardo uma recordação absolutamente fantástica desses momentos. Estávamos a falar dos debates, por exemplo. Olha, antes de ir aos debates, deixe-me dizer, foi a única vez que em Portugal a eleição presidencial foi uma segunda volta. É verdade. Olha, que é a volta dos 50-50. Exatamente. Foi a única vez. Eu estupidamente a esquecer-me disso. E eu acho que, para lhe dizer a verdade, acho que o grande trunfo do Dr. Mário Soares nessa candidatura foi porque os portugueses acreditaram que essa situação ia-se produzir, porque o país estava dividido, mas que era preciso olhar para os candidatos também sobre qual era o que teria melhores condições de reunir o país a seguir. É um valor que hoje não é tão importante. Não, mas foi o que ele fez. Foi o que fez. Eu queria falar disso. Foi o que fez. Mas eu acho que os portugueses anteciparam isso. Sim. Porque aquela diferença é uma diferença mínima. São 120 mil votos. São 120 mil votos. É menos que um estádio. É menos que um estádio de futebol. Portanto, nesse sentido, eu acho que essa campanha foi uma campanha de grande empenhamento de dois blocos. O que é que foi o game changer? Há que reconhecer o Dr. Cunhal dar a indicação de voto do Dr. Mário Soares, que é algo que... Vamos dizer como é que fez. Ponham a mão na fotografia. Na fotografia, no boletim de e ponham a cruzinha. Soares, ponham a mão e da fotografia no boletim de voto e ponham a cruzinha no nome dele. Isso de facto foi é um game changer, porque não era previsível, não era garantido, digamos assim. Em segundo lugar, eu acho que... Quem falou com quem? O Otávio Pato que falou com quem? Bom, há pessoas que nesta altura desempenharam um papel muito importante. Muito importante. O Gomes Mota.
o comandante Sim. Gomes Mota, Grande amigo do Dr. grande Soares amigo do e Dr. Mário elemento Soares, ponderante da da candidatura. candidatura. E depois o Dr. Soares também, há aqui que reconhecer, o Dr. Soares fez um flic-flac no discurso. Sim. E na segunda volta passou a fazer um discurso muito mais virado. Freitas do Amaral tinha sido fascista praticamente. Exatamente. Pronto, exatamente. Portanto, há aí também sim, há um essa componente. Sim. Depois tudo se sanou a seguir, deixou algumas marcas durante algum tempo, Sim. mas depois o Dr. Soares e o Dr. Freitas do Amaral Então juntos. foi logo um ramo de flores no dia seguinte para a Portanto, Quinta da tudo Marinha. isso por causa ficou do Dr. aquietado. Não, assim. mas aqui temos que dizer mais. O Dr. Soares foi extraordinário na maneira como uniu Sim. as duas partes do país, as duas grandes massas de pessoas que se tinham oposto muito empenhadamente na véspera, uniu-as e de facto pô-las em comunidade outra vez. Eu assistia a isso a par e passo e dava-se por isso. Era a característica dele, porque era a sua formação política, mas também, há que dizer, Pessoal, as qualidades. e a relação que ele estabeleceu com o professor Cavaco Silva, que é uma coisa que na altura, durante a primeira fase, o Dr. Soares foi muito apoiante do governo do professor Cavaco Silva. Sim. Para a grande irritação do Partido Socialista, aliás. Muito, uma irritação total. Sim, de pele. Sim. Mas eu acho que o Dr. Soares aí rapidamente se reposicionou e, como disse a Maria João, conseguiu fazer essa operação de reunificação do todo nacional e acho que fez o que se pedia e o que os portugueses esperavam dele. Exatamente. Exato. E gostaram muito. Acho que gostaram muito. Foi um presidente muito amado. Há pessoas que, só para acabar, há pessoas que comparam o tipo de proximidade e de afetividade, de loquacidade do atual presidente, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, com o Dr. Mário Soares. Eu nunca concordei muito, percebo, mas não concordei muito. Qual é a sua... Maria João, isso não fica para as memórias. O isso vai dizer Presidente da aqui. República é um cargo unipessoal, como nós no Sim, direito. dizemos, exatamente. E, portanto, cada caso é um caso. Cada caso de impopularidade ou cada caso de popularidade está intimamente ligado às características pessoais. E não há duas pessoas iguais. Não. Permita-me que diga, felizmente. Não, felizmente, claro. Felizmente. E, sobretudo, não vale muito a pena comparar, mas é uma coisa que o António Vitorino novo, não é a primeira vez que está a ouvir. Dizer assim, tem coisas do Soares, parece o Soares porque gostam de andar na rua, falam com o povo, não sei o quê, não acho nada que se possa comparar em absolutamente nada. Cada um nada. é como cada qual, e não vale a pena estar qual. A fazer comparações. E agora, que esse momento da campanha eleitoral entre Mário Soares e Freitas do Amaral foi um grande momento da política portuguesa nestes 50 anos, foi em absoluto, tinha que ficar aqui registado. E foi um momento de civilidade. Exatamente. Convém recordar isso. Convém recordar isso, Havia exatamente. tensão, mas foi cívica. Exatamente. Olha, muito obrigada. Agora eu espero merecer ser uma das primeiras leitoras dessas memórias que foram aqui tão acenadas contra mim. Só contra como nós mim não sabemos se temos direito à reforma, é melhor começar a investir na publicação das memórias. Muito obrigada, António Vitorino. Foi um grande gosto ter estado aqui hoje. Muito obrigado, Maria João.